pela presença de vocês. O palco é de vocês. Obrigado. Muito bom dia, meus amigos. Quero agradecer primeiramente ao convite do Sport Summit de estar aqui moderando esse papo extremamente necessário e importante para a nossa sociedade. Em nome da Move Up Media, também agradeço o convite. Para a gente é super importante porque nós atuamos diretamente com todos os operadores regulados no Brasil e em outros mercados de apostas também. O nosso público final é o usuário, o jogador também. Então, para a gente é totalmente necessário que esse setor esteja seguro, em compliance, para que os jogos aconteçam e de forma correta, né? Então, vou estar comigo aqui hoje debatendo nosso querido André Megali, diretor de Integridade e Governança da Latino-Americano da SIGA. Muito bem-vindo. Bom dia, bem-vindo a todos. Um prazer estar aqui ao lado do secretário Giovanni, secretário Fábio. É um prazer dividir um pouquinho do que a SIGA tem feito aqui com vocês. Prazer. Já deu spoiler, né, André? E a gente está aqui com os secretários, o Fábio Macorim, secretário de Monitoramento e Fiscalização do Ministério da Fazenda. Bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Prazer estar aqui mais uma vez, mais um ano aqui no Summit. E vamos trocar essa ideia hoje a respeito da integridade esportiva. Por último, não menos importante, meu amigo Giovanni Neto, secretário nacional de Apostas Esportivas e Desenvolvimento Econômico do Esporte do Ministério do Esporte. Bem-vindo. Primeiro, bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. E um bom dia também para quem está assistindo pelo canal do YouTube do Sport Summit. Vamos lá, vamos começar a falar sobre esse tema. Começando por você, André. A SIGA ela tem já uma atuação em vários países, em vários mercados. Queria entender de você que boas práticas elas podem ser implementadas aqui no mercado brasileiro e o que de fato já vem sendo efetuado aqui no mercado do Brasil e que instituições vocês conseguem auxiliar. Sejam os clubes de futebol, a gente fala muito do futebol porque é onde tem a maior parte do mercado de apostas e casos também, e as federações, as secretarias de governo. Sim. Conta pra gente. Obrigado pela pergunta. Sim, a SIGA, ela por essência é uma coalizão global pela integridade no esporte, né? Em sendo assim, a coisa mais evidente é que a SIGA está absolutamente preparada e capacitada, e essa é a missão dela aqui no Brasil, trazer justamente bons exemplos e o paralelo do que tem acontecido em mercados já maduros, em que a regulação se iniciou há tempos, para, enfim, assessorar e trazer tanto para o governo, para as operadoras e todo o mercado formas de boas práticas, né? Acho que a principal, a gente vinha falando já nos recentes eventos, e acho que eu até vou levantar um pouquinho a bola para vocês cortarem, porque isso é uma coisa que tem acontecido, vocês vão ouvir dos secretários aqui, o combate de uma forma unida, ou seja, coordenada, né? A gente ouviu mais de uma vez, eu fui até aquela reunião do grupo de trabalho em que eles comentavam que o crime organizado só pode ser combatido com uma polícia ou com um governo, com uma sociedade civil organizada também nesse sentido. Então, acho que essa é uma boa prática que já vem sendo verificada no exterior, e o governo brasileiro já vem com essa iniciativa muito importante. Então, acho que isso, talvez de uma forma geral, respondendo a sua pergunta, eu diria que, sem entrar em pequenos detalhes, mas assim, de uma forma geral, esse mercado só vai conseguir ser organizado e a gente só vai conseguir afastar de uma vez operadoras ilegais, fraudes, apostas suspeitas, lavagem de dinheiro entrando nesse mercado quando a gente tiver efetivamente uma coordenação bem estruturada. E eu acho que o caminho está sendo esse. Um exemplo importante que eu queria trazer é o exemplo da NBA, que aconteceu recentemente, um escândalo grande num mercado que
não se imaginaria que estaria sofrendo, porque a gente consegue, com isso a gente vê que A gente acha que é exclusivamente do futebol, mas não é, né? E exclusivamente de mercados com pouca regulação e pouco combate, né? E lá é um mercado que se diz no estado da arte em termos de regulação, em termos de organização, e há um escândalo de proporções que se iniciou há alguns dias e que pode ter uma proporção mundial, inclusive. Então, a SIGA está atuando nesse caso na NBA, participando, e certamente vai tirar exemplos dali da nossa atuação e de como isso a gente vai se contornar na NBA para trazer para o mercado brasileiro. E respondendo só rapidamente a sua última pergunta, a SIGA, ela não atua simplesmente a integridade. Quando a gente fala em integridade na SIGA, a gente não está falando de apostas só. A gente está falando de um mercado esportivo íntegro. Então a SIGA, ela está aqui no Brasil para atender não só as operadoras de apostas e o governo, mas também entidades esportivas, intermediários, atletas, todos os stakeholders que estão no mercado. O Emanuel falou no início da sua apresentação, aliás, queria estender um abraço para o Emanuel e dizer que é uma inspiração, a força e a forma como ele é combativo, é um soldado incansável pela integridade no mundo inteiro, então uma inspiração para nós, Emanuel. E ele falou no começo sobre os estándares universais da SIGA, que são basicamente princípios e normas que deveriam ser seguidas em termos de governança, integridade e transparência para todos os entes esportivos. Então, não só operadoras, e a gente já está, acho que é isso que o governo espera da SIGA e das entidades de integridade, que consigam olhar para as operadoras, identificar as boas práticas de governança, não só de monitoramento, de governança e de integridade, e seja um certificador, entre aspas, para dizer, olha, os membros da SIGA têm esse padrão aqui de integridade na sua governança, que acho que isso é muito importante. Mas a gente está para atender todo um mercado, todos os stakeholders do mercado. Legal. Fábio, o André trouxe um tema interessante, que é a integridade, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre o combate às apostas ilegais, mas falando sobre a manipulação, ou combate à manipulação dos resultados no esporte em geral. Como é que você avalia as medidas que já foram implementadas e que tipo de suporte o governo federal, o Ministério da Fazenda, vai poder contribuir para esse setor para combater essas manipulações no esporte? Muito bem. Bom, como todos sabem, a competência, a atribuição da Secretaria de Prêmios e Apostas é exatamente a regulação do mercado de apostas, né? Mas isso não nos desvincula da proteção à integridade do esporte também, já que essa modalidade lotérica que a gente tem no país, ela se iniciou ali com as apostas esportivas. E nós podemos ver com isso um reflexo muito grande e uma correlação entre a integridade nas apostas e a integridade esportiva. Quando a gente olha para a legislação que trouxe as apostas esportivas e as apostas de cota fixa para o país, a gente já vê uma preocupação do próprio legislador acerca da manutenção da integridade do esporte, para que essas possíveis externalidades negativas não atinjam o esporte, ou, uma vez que atinjam, que haja a possibilidade de nós agirmos como governo para amenizar ou combater esse tipo de atitude. Então, quando a gente vê na própria legislação, nós já vemos que os agentes operadores de apostas, eles obrigatoriamente têm que estar filiados a uma entidade de integridade do esporte. E isso faz com que players como a própria SIGA e outras que já estão aí dentro desse ecossistema de apostas no país, possam fazer esse monitoramento também de eventuais ilícitos que sejam constatados, ou desvirtuamentos, ou sinais de que as apostas possam estar sendo realizadas com base em manipulações de resultados. E isso auxilia tanto os operadores nas suas medidas de proteção, uma vez que
quase uma regra que, nos casos de manipulação de resultados, os operadores de apostas também são vítimas, né? Assim como a própria sociedade e o esporte em si. Então, essas empresas, elas têm um papel dentro desse ecossistema de auxiliar na integridade, tanto por parte dos operadores, como também ao governo federal, nesse caso. E aí, já partindo para o nosso lado da regulação, né, ou pós a legislação, a Secretaria estabeleceu, hoje nós temos 5 acordos de cooperação com entidades de integridade do esporte, que uma vez que detectem possíveis casos de manipulação ou adulteração das apostas, eles também nos comunicam a respeito desses fatos. E isso permite que nós tanto busquemos atitudes como medidas de combate, nos apoiando em forças policiais, nas forças de persecução penal, como também para que nós possamos verificar se os agentes operadores estão implementando aquelas medidas que nós trouxemos na regulação acerca de eventos possíveis de manipulação de resultado. Então, eu trago aqui como exemplo, dentre as regras que nós temos nas nossas portarias sobre essa temática, nós temos ali a obrigação do agente operador, uma vez que ele detecte indícios de manipulação de resultados, eles têm que nos comunicar no prazo máximo de 5 dias para que a gente possa tomar as nossas medidas. Além disso, nós temos regras como, por exemplo, quando os eventos secundários de apostas, né, e para quem não está familiar, os eventos secundários são aqueles que não atingem o objeto principal da aposta, do evento esportivo, como a vitória ou a derrota num resultado, mas sim os eventos de cartões amarelos, números de faltas, números de escanteios. Quando as apostas nesse mercado secundário, elas superam o mercado primário, isso também deve gerar um alerta para o operador, que também deve nos comunicar. Dentre outras diversas medidas que a gente adota na própria normatização e na própria regulação do mercado, para que se tenha um olhar atento para a proteção da integridade esportiva. Para além disso, aí eu vou deixar até para o Giovanni falar aí um pouquinho mais para frente, mas nós, tanto o Ministério da Fazenda, juntamente com o Ministério da Justiça e o Ministério do Esporte, nós constituímos um grupo de trabalho interministerial com a finalidade de centralizar as denúncias e os casos de manipulação de resultados que chegam para nós, tanto pelas empresas de integridade, quanto pelos operadores, quanto pela sociedade civil, cidadãos, de uma forma que a gente possa centralizar essas denúncias, esses casos, e fazer a distribuição para as investigações de uma forma que seja eficaz dentro do ordenamento jurídico. E para isso, o Ministério da Justiça, tanto representado pela Polícia Federal, quanto pela própria Senasp e Senajus, vão auxiliar nas distribuições desses casos para que haja uma maior eficácia nas suas investigações. Porque uma vez que a prevenção falhe, aí é necessário que as autoridades de persecução entrem nesse circuito. Então, são diversas as medidas. Dentro desse grupo de trabalho, temos aí uma série de produtos que estão sendo entregues, né, Giovanni? Eu vou deixar para o Giovanni trazer essas novidades para nós, mas estamos muito atentos a esses casos de manipulação e sempre nesse sentido de integração. Então, essa aproximação com a própria Polícia Federal, essa aproximação com as empresas de integridade, com o Ministério do Esporte, acredito que esse seja o caminho para a gente conseguir realizar tanto a prevenção quanto o combate à manipulação de resultados. Trabalho conjunto, né? Trabalho conjunto. E é justamente sobre isso que eu queria te perguntar, secretário Giovanni. O Estado, ele assumiu a responsabilidade nisso, mas também qual é a participação do setor privado? Pode fazer parte desse grupo de trabalho, por exemplo, a CBF, os clubes ou outras entidades privadas, não só como a SIGA, por exemplo, mas na sociedade em geral? Quando nós pensamos a constituição desse grupo de trabalho, foi com o intuito de criar uma política que seja perene, né? Que ela consiga permanecer, mesmo que é um projeto de médio e longo prazo, né? Hoje a gente tem
essa questão que é latente, que passa semanas e semanas e semanas, todo mundo discute a questão das bets. Por quê? Porque a gente passou um grande período sem regulamentação. Então, na realidade, a estruturação da política de combate à manipulação de resultados, ela deveria ter sido pensada no começo do fluxo, lá em 2019. Porque, no início, se a gente for pensar mesmo de onde nasceu essa estrutura desse mercado, que hoje, saiu uma pesquisa recente, que o Brasil é o quinto maior mercado de apostas no mundo, mas se a gente for pegar mesmo com o fluxo e na projeção de canalização, a gente vai lá para segundo, a gente vai brigar entre segundo e terceiro, a gente vai ficar entre o Reino Unido e o Brasil ali, só atrás dos Estados Unidos. Então, quando teve a constituição desse mercado no Brasil e o boom das apostas esportivas, vem com ele também a preocupação com a integridade do esporte, porque é dali que é o nascedouro de tudo isso, né? Então, o nosso intuito na criação do grupo de trabalho é proteger a integridade do esporte, e proteger principalmente os atletas, que é o elo mais frágil desse contexto. E pensando nisso, a gente cria o grupo de trabalho e coloca um artigo específico lá na constituição do grupo de trabalho, da portaria que constitui o grupo, que é a possibilidade de poder convidar agentes externos para participar. Então, as próximas etapas agora das reuniões do grupo são reuniões ampliadas, onde vão ser convidadas as instituições de integridade, a CBF, as federações, as confederações de todos os esportes, não só do futebol, mas a gente tem uma preocupação também com as outras modalidades. Nessa semana que se inicia agora, a gente vai fazer uma reunião ampliada com o Conselho de Atletas. Então, nós estamos com um conceito político de duas frentes, como o secretário Fábio falou. De um lado, punir de forma pedagógica para educar, e numa outra frente, com a base, com os atletas, educar para não precisar punir. Então, são duas frentes, porque não adianta só a gente reprimir. O que a gente precisa é levar a informação para o atleta, dar as condições para que ele entenda que esse não é o caminho. Então, a gente só vai conseguir colocar isso em pé, em prática, com a participação da sociedade civil organizada. Legal, obrigado. Voltando para você, André, o secretário Giovanni agora falou sobre regulamentação, e é algo muito novo no Brasil, e queria entender quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram, que a SIGA enfrentou, para conhecer a regulamentação no Brasil, para, de fato, colocar essas medidas, esses padrões que vocês desenvolvem, para que eles, de fato, sejam eficazes e possam evitar que as fraudes aconteçam, que as manipulações de resultados também, de forma preventiva, principalmente. Perfeito. Veja, eu acho que as dificuldades, elas são comuns, na verdade, a todo o mercado, né, em que a SIGA enfrenta, porque, como a gente viu e todos sabem, é uma regulamentação recente, tanto as leis como as portarias que se sucederam após a entrada em vigor da vigência da lei, né? Então, eu entendo aqui que há uma criação, uma forte criação de regulação, o que é normal num começo de mercado regulado, e é positivo, porque o governo, obviamente, está encontrando os caminhos. Muitas vezes, no início de regulação, você vai por um caminho e tem que, eventualmente, acertar alguma rota, ajustar. Então, isso gera um acúmulo de nova legislação. Então, isso é, obviamente, uma dificuldade para todo o mercado, para o governo e para os entes regulados também, né? Quando o mercado entra num ambiente regulado, a gente deixa
permanece ainda um grande problema, que eu acho que é um problema aqui comum, aqui, que são as operadoras que ainda permanecem atuando de forma ilegal e não vêm para o próximo tópico para a gente, Fábio. Eu não vou entrar muito nisso, mas assim, é uma dificuldade, obviamente, que todos os nossos membros manifestam. A gente teve uma reunião ontem num grupo de trabalho dos membros da SIGA, que chama FAIR, que é um fórum de apostas, integridade e regulação, que a gente faz um fórum interno de debates e tal, e sempre nas reuniões, a principal dificuldade é, veja, nós estamos aqui nos adaptando, investindo, e temos uma concorrência desleal, que é um mercado ilegal que está operando, e não adianta nada a gente estar aqui cuidando dos menores, cuidando da educação, e o mercado não regulado faz qualquer coisa, e é claro que isso o esforço coletivo nessa coalizão que eu disse, esse mecanismo de coordenação entre todos os entes, visa, obviamente, ir achatando cada vez mais esse mercado ilegal e com sorte não, com trabalho e dedicação, acho que isso vai acabar sendo extirpado ou reduzido eu espero que a zero. E eu acho que de um outro lado também de dificuldade do mercado, que a gente vê com os nossos membros, é essa, entre aspas, demonização das bets, né? Então, tudo que acontece de errado, a culpa é debitada às bets. A gente, obviamente, entende que as bets têm uma parcela grande de responsabilidade nessa proteção do mercado. As operadoras são gatekeepers do mercado, assim como, no paralelo no mercado de capitais, as corretoras de valores imobiliários são os gatekeepers daquele mercado. O investidor só consegue comprar ação via corretora, né? E aqui o apostador só consegue colocar uma aposta via uma operadora. Então, essa operadora precisa ter mecanismos, e a gente constrói isso com eles, para detecção e identificação de operadores irregulares. Mas as manipulações, obviamente, não são feitas pelas bets. Elas são feitas por apostadores que se utilizam das bets. Então, as bets têm uma obrigação de controlar, de conseguir identificar quem são esses apostadores, para coibir, como nessa função de gatekeeper. E me perdoe, você sabe dizer se essas operadoras, elas também trabalham em conjunto entre si? Elas trocam informação também para combater? Então, a diferença do mercado de capitais para o mercado de apostas é justamente a ausência de uma bolsa de valores que junte todas as apostas e possa ter um padrão único de combate, né? Mas, justamente, o papel das entidades de integridade acabam se estendendo para isso, como esse fórum que eu te disse, que a gente criou, justamente visa esse intercâmbio de informação e um mecanismo de coordenação entre elas, para que a gente consiga identificar o que está acontecendo ali e que uma outra pode fazer. Bons exemplos, a gente viu um exemplo muito bom ontem de uma das operadoras, vai estar aqui presente ao longo desse dia, talvez ele possa compartilhar um pouco, mas são ideias, são projetos, são formas de atuar que possam ser compartilhadas. Então, basicamente, só sintetizando, um mercado regulado com todas essas dificuldades de um mercado regulado, uma dificuldade intrínseca a esse momento do mercado, e digamos, esse preconceito, a gente estava falando disso ontem, um preconceito com relação às bets, né? Quem não entende muito bem o papel da bet e a atuação dela, tem um preconceito de que ela está ali para lucrar às custas de destruir vidas, etc. E não é bem isso que acontece na realidade do dia a dia dessas operadoras reguladas e dentro da regulação, não as ilícitas, né? Mas essas sim tem um dever grande por conta da regulação e tem feito um papel importante daquilo que a gente tem em contato para justamente tirar esse preconceito e dar a elas um caráter mais que as pessoas entendam o seu papel nesse mercado. Legal. E eu queria até te perguntar, Fábio, sobre esse mercado ilegal, mas me chamou a atenção algo que o André falou sobre o mercado de capitais, né? Mas tentando rapidamente falar sobre isso, a CVM ela não poderia atuar nesse setor também de apostas para tentar criar essa troca de informações, essa regulação maior, fazer parte dessa discussão, desse comitê. E voltando sobre as ações contra o mercado ilegal, há muitos operadores ainda no Brasil
atuando de forma irregular. Queria entender o que o Ministério da Fazenda tem de projeto para combater esse tipo de mercado, na famosa Dark Web, e de que forma, e se isso de alguma forma pode impactar na manipulação de resultado hoje, porque é um mercado que não está regulado, né? Você acha que isso pode estar impactando os esportes atualmente? Ótimo. Então, indo para o primeiro questionamento a respeito da CVM, nesse ecossistema não, né? A CVM não teria atribuição para atuar junto com as bets, mas essa centralização de informações, essa troca de informações, ela também ocorre em outros mercados, né? Não ali só no mercado da Bolsa de Valores, mas também as próprias instituições financeiras de pagamento, hoje elas já compartilham dados de fraudadores e assim conseguem realizar um combate de uma maneira muito mais eficaz. No ambiente das apostas, nós ainda não temos essa centralização, essa troca de informações entre os operadores. Isso é algo que precisa ser constituído, mas aí a gente tem diversas barreiras que também precisam ser superadas, principalmente com relação à proteção de dados dos apostadores, né? Então, são questões que precisam ainda ser trabalhadas para que os operadores possam fazer essa troca de informações, e aí entra não só os casos de manipulação de resultados, mas também casos de fraudes contra as casas. Existem modalidades de fraudes que são bastante específicas do mercado de apostas, como, por exemplo, a arbitragem de apostas, que é um modo de fraude que ainda no nosso ordenamento jurídico nós não temos uma tipificação para essa modalidade de fraude e que nós também precisamos enfrentar esses mecanismos. Então, assim, como nós mencionamos, temos aí 10 meses de mercado regulado, né? Vamos chegar em janeiro a 2 anos de secretaria e todos esses mecanismos eles vêm sendo implementados e isso tem constado das nossas agendas regulatórias para o futuro. Falando agora sobre o mercado ilegal, o mercado ilegal é o grande problema, né? Dessas consequências que a gente vê. Então, conforme o secretário Giovanni mencionou, nós tivemos aí um período muito longo em que as apostas já ocorriam no país, inclusive de forma legalizada, porque a Lei 13.756, em 2018, introduziu as apostas esportivas no ordenamento jurídico brasileiro, mas a regulação ela só vem depois da lei de 2023, a criação da secretaria em 2024, com a publicação dos normativos relacionados e a autorização desses operadores a partir de janeiro de 2025. E esse gap, esse tempo que levou para o Estado fazer a regulação, permitiu um crescimento desenfreado e descontrolado dessa modalidade de apostas dentro do país. Pois bem, então, a partir de janeiro desse ano, a gente começa o mercado regulado e aí sim nós podemos fazer a distinção daquilo que é o mercado ilegal do mercado ilegal. Então, o nosso trabalho nessa sequência é fazer com que, primeiro, que esses operadores trabalhem dentro dos parâmetros, dos requisitos que foram estabelecidos, e que esses operadores que trabalham de forma ilegal ou venham para a legalidade ou sejam combatidos nas suas atividades. E no combate, o que a Secretaria tem feito é atuado em pelo menos 3 frentes diferentes para esse combate. O primeiro é aquele mais evidente, que a gente já vem desde o ano passado realizando, que é o combate aos sites, né? Então, a legislação traz essa atribuição para a Secretaria. Então, nós não dependemos de decisões judiciais ou de uma manifestação das forças policiais para poder realizar o bloqueio de sites. Então, de maneira já proativa e por meio do monitoramento, até hoje nós já comunicamos para a Anatel mais de 23 mil sites ilegais. E temos aí cerca de aproximadamente 20 mil sites que estão efetivamente bloqueados e que não podem ser acessados. Esse trabalho, muitos dizem que é um trabalho de enxuga-gelo, que não funciona, mas é um trabalho que não pode parar. É um trabalho que ele tem que ser permanente, porque uma vez que você tira do ar uma plataforma dessa, são clientes é uma carteira de clientes que esse operador ilegal perde, ele tem todo um trabalho para colocar essa plataforma no ar novamente, e é um trabalho que vai ser feito continuamente e que nós não vamos parar de fazer esse trabalho. E para incrementar esse trabalho, recentemente nós assinamos um acordo de cooperação
um novo acordo de cooperação com a Anatel e com uma das associações do mercado, que é a NJL, mas num acordo de cooperação que ele é aberto à adesão de outras entidades. Então, já fica o convite para aquelas entidades que desejem auxiliar nesse combate ao mercado ilegal. Existe esse acordo de cooperação ao qual se pode aderir. E dentro desse acordo de cooperação está sendo criado um laboratório físico e um laboratório virtual de combate ao mercado ilegal de apostas. Então, esse trabalho que hoje é feito manualmente pelos servidores da Secretaria de Prêmios e Apostas, ele vai ser incrementado por meio de tecnologia desses laboratórios para o combate desses sites e para implementação e verificação do bloqueio pelos provedores de internet. Então, no ambiente cyber, é dessa maneira que a gente tem agido no combate e no estabelecimento de parcerias para esse combate. Tem uma outra vertente que também atinge esse aspecto cyber, que é das redes sociais. Hoje a gente sabe que a rede social ela é o instrumento número 1 para a divulgação desses sites ilegais. Então, também por meio de um acordo de cooperação com o CONAR, que possui uma ferramenta fantástica de monitoramento de redes sociais, nós passamos também a monitorar as redes e criamos, por meio de um novo acordo com o Conselho Digital, canais exclusivos para derrubada de sites e perfis dentro das redes sociais. E com isso nós temos já mais de 800 ações realizadas pela Secretaria em relação a essas publicações em redes sociais. Mais de 400 perfis e publicações de redes sociais já foram retirados do ar. E essa é uma vertente que ela vai se integrar com esse laboratório virtual de combate ao mercado ilegal para haver o incremento nesse combate. E uma terceira vertente, que aí a gente vê que é realmente o foco principal e é por onde a gente deve ter o maior sucesso no combate ao mercado ilegal, que é por meio do sufocamento do sistema financeiro do mercado ilegal. Então, a Lei 14.790, no artigo 21, ela estabelece claramente que é vedado a qualquer arranjo de pagamento dar curso a transações para operadores ilegais. E levando em consideração essa determinação da norma, que ainda não tinha uma regulação, nós publicamos a portaria 566, tudo isso devidamente conversado e acordado com o Banco Central e com outras entidades, como o próprio COAF. Nós publicamos essa portaria 566, que obriga as instituições de pagamento, instituições financeiras, a encerrarem contas as quais eles identifiquem que estejam sendo utilizadas pelo mercado ilegal, que nos comuniquem quando visualizam essas contas em outras instituições para que a gente possa intervir e determinar o encerramento dessas contas e aplicar medidas de fiscalização contra essas instituições de pagamento e nos permite monitorar e identificar quem são esses players que estão agindo e dando curso a essas transações, porque são eles que viabilizam a oferta do mercado ilegal. E tem o mercado cripto também que dificulta um pouco, né? O mercado de cripto já é um trabalho à parte, né? Porque tem todo o anonimato e toda uma dificuldade para você chegar no real operador, naquele que é o dono da carteira, o apostador, ou quem esteja rastrear. A rastreabilidade é muito mais difícil. Já no mercado financeiro, a gente já tem uma facilidade maior, porque basicamente 95%, dizem que até 99% das transações são pelo Pix, né? E para você poder operar o Pix, você tem que ter uma conta, você tem que ter um CNPJ ou um CPF para poder operar isso. Então, essa vertente dos meios de pagamento também tem sido um trabalho muito importante, e aí a gente também passa a envolver as forças de persecução, polícia, Ministério Público, Banco Central e COAF para nos auxiliar nesse combate. É isso que a gente tem trabalhado, dentre outras tantas atividades que a gente tem realizado para o combate ao mercado ilegal, mas temos um foco com bastante empenho para o sufocamento desse mercado ilegal. Perfeito. Acho que a gente poderia passar o dia inteiro aqui falando sobre isso, né? Nosso tempo está acabando. Vou fazer uma última pergunta para o secretário Giovanni. A gente está falando sobre o combate, né, a prevenção também. E como a sociedade em geral, se ela identificar uma possibilidade de fraude, seja de manipulação de resultado, ou até mesmo, a gente estava falando agora sobre a famosa Dark Web,
se ele identificar um site que não é regulamentado no país, de que forma que a sociedade pode fazer denúncias, de que forma que ela pode avisar o governo federal de que há uma irregularidade? Nós fizemos recentemente uma atividade envolvendo toda a força policial brasileira de investigação, que é a Polícia Civil e a Polícia Federal. Foi uma ação já desse grupo de trabalho de combate à manipulação de resultados e criação da política nacional. E na construção já da política nacional, uma parte da nossa equipe, comandada pelo Dr. Felipe, que é um delegado da Polícia Federal, que faz parte do nosso grupo, numa articulação com a Universidade de Brasília, eles criaram um aplicativo chamado Apita Cidadão. Esse aplicativo ele já está pronto, já teve uma apresentação dele nessa reunião que nós fizemos com as polícias lá em Brasília, nessa agenda de capacitação das polícias para que elas possam ter capacidade técnica de investigar a manipulação de resultados. O grupo já apresentou essa estrutura, está pronta, agora ela está em fase de validação interna do governo, junto à CGU, né, a Controladoria Geral da União, ver como nós vamos integrar ela ao Fala BR. Hoje o governo tem já essa estrutura do Fala BR, então, se tiver alguma demanda específica nesse momento, ela tem que ser encaminhada via Fala BR para os ministérios da Fazenda e do Esporte, mas eu acredito que agora, até o início de dezembro, no máximo, essa estrutura do Apita Cidadão vai estar no ar, para que... E ela é uma estrutura que ela tem que ser colocada, porque a denúncia de uma manipulação de resultados, ela é diferente de uma denúncia comum, porque ela tem que ter uma proteção do denunciante. Então, quem vai fazer essa denúncia a maioria das vezes vai ser um atleta ou um dirigente esportivo, que ele vai continuar em contato com os operadores disso. Então, tem que ter uma segurança muito grande com relação a isso. E aí a gente tem uma preocupação, como o Fábio colocou agora anteriormente, com essa questão do mercado ilegal também, porque se a gente não tiver isso efetivamente, né, na prática, a gente não vai conseguir combater manipulação de resultados, porque a gente já tem uma preocupação do manipulador estar operando a manipulação numa casa de aposta ilegal, porque aí ele fica fora do radar do mercado regulado. O secretário Fábio, ele economizou um pouco na questão das palavras com relação ao período que ficou sem regulamentação, mas esse período, todos os problemas que a gente tem hoje são resultado da falta de manipulação, da falta de regulamentação. E não só em relação à manipulação. Né? Tudo. Jogo responsável, endividamento, crime mesmo, na prática. Porque a gente não pode esquecer que a gente está falando de uma concessão de serviço público. Então, você teve uma lei em dezembro de 2018, que já acabou o tempo, eu já vi já que você está cortando a minha cabecinha ali. Ó. Mas eu vou terminar já. Que teve uma lei de dezembro de 2018 que autoriza, manda o Estado regulamentar e o Estado não regulamenta, e aí a gente teve uma criação de mais de 20 mil sites de apostas no Brasil. Não dá para a gente normalizar isso daí e agora ficar batendo no governo que está tentando regular, batendo num setor econômico. Aí você criou uma dependência do futebol com relação aos recursos de patrocínio, e a cada hora é um gênio da lâmpada saindo e falando que vai acabar com as bets. A gente vai acabar com as bets, vai piorar a situação. Então, a gente tem que trazer para a racionalidade e buscar responsabilizar quem não fez e dar credibilidade para quem está fazendo
e confiança para quem está fazendo, para a gente controlar isso. Então, o Fábio economizou, mas a gente está bem preocupado com relação a isso, com essa questão das consequências e atacando o que precisa ser atacado. Então, a gente tem que dividir aí o joio do trigo. Pra você ter uma ideia da gravidade que é isso, é que ninguém fala. A gravidade que é isso, a gente teve 80 empresas que compraram licença, que querem trabalhar de forma regular. O Ministério da Fazenda já bloqueou 23 mil sites. Não é 230 sites, não é 2.300 sites, é 23 mil. Por que aconteceu isso? Porque ninguém regulou. Então, agora, o que a gente está fazendo é isso e precisa de apoio. E o mercado em si tem que entender isso e também se defender, né? Não adianta... uma herança do passado, né? Isso. É uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, mas eu posso fazer no off. Qual o futuro do mercado de apostas no Brasil? Mas a gente conversa daqui a pouquinho. Muito obrigado, Sport Summit, pelo convite. Muito obrigado, André, Fábio, Giovanni. Até a próxima. Oba, muito bacana. Obrigado por esse painel. Sempre bom ter todas essas informações. Obrigado, gente. Obrigado, parabéns pelo painel. Celular. Falar sobre prevenção e combate não é fácil, não. Bom, obrigado a todos vocês pelos insights e pela liderança na construção de um mercado regulador de apostas e que ele seja ético e sustentável, é o que todos queremos. Seguimos agora para um painel que coloca em destaque o papel crucial da prevenção de ilícitos financeiros no setor de apostas. Esse painel, nós vamos chamá-lo de Integridade Financeira em Foco, o papel do setor de apostas na prevenção de ilícitos. Vamos discutir como transparência, compliance, due diligence podem fortalecer a confiança pública no setor e também proteger o esporte. Convido as autoridades e especialistas que irão partilhar conosco suas experiências e visões realmente estratégicas sobre o tema. E para moderar, eu quero chamar a querida Camila Moraes, diretora de jornalismo e esportes da Record News. Camila, bem-vinda, Camila. Camila Moraes, Record News, vai ser a mediadora desse painel. Obrigado, Camila. Vamos chamar Denis Cali, diretor de investigação e combate ao crime organizado e à corrupção da Polícia Federal, DICOR. Bem-vindo, Denis. Vamos chamar Fred Justo, diretor de PLD da Legítimos. Vamos chamar José Mansur, sócio da CSMV Advogados. Quero chamar também Ricardo Saad, presidente do COAF. Bem-vindos, o palco é de vocês. Bom dia a todos e a todas. É uma honra para mim estar aqui com vocês nesse dia, no sabadão de manhã, para discutir integridade, manipulação de resultados, compliance dentro do setor das bets, né? Eu sou a Camila Moraes, diretora de jornalismo e esportes da Record News. Eu sempre gosto de reforçar nos eventos que eu faço que a Record News é uma emissora de TV aberta, a única emissora de TV aberta de jornalismo do país. Então, a gente cobre diariamente esse tipo de assunto. O assunto da regulação das bets é uma pauta constante no nosso noticiário. E aqui a gente está com todos os pilares dessa questão regulatória das bets, né? A gente tem o braço do Estado nas figuras do Dr. Saad, do Dr. Cali, né?
a força da lei, digamos assim, os arquitetos da lei, né, que participaram da regulamentação, da criação da Lei 14.790, e o braço da ferramenta, né, do Know Your Customer, né, na figura do Justo aqui. A gente saiu esse ano da informalidade e entramos oficialmente nesse mercado multibilionário, né? As bets deixaram de ser... Acabou a fase do Velho Oeste, pelo menos no que tange as bets legalizadas. A gente sabe ainda que tem um mercado ilegal muito grande, competindo, inclusive, financeiramente ali de igual para igual. A gente sabe para cada R$1 apostado numa bet legalizada, a gente tem praticamente o mesmo valor, em pesquisas recentes, um pouco mais até no mercado ilegal. Mas eu acho que vamos começar de uma forma mais ampla, falando no mercado legal, né? Hoje, para todos, eu vou fazer uma pergunta para todos, e a gente pode começar com o Dr. Saad. Qual que é a maior vulnerabilidade do setor nesse momento? É a manipulação de resultados ou é a questão de um compliance efetivo para combater a lavagem de dinheiro? Se é que dá para dizer qual que é a maior vulnerabilidade nesse sentido. Bom dia, Camila. Bom dia a todos. Primeiro, cumprimentar o pessoal que está aqui no painel. O Zé é meu amigo há só 40 anos. A gente estudou junto no colégio. O Denis, meu companheiro de Polícia Federal. E o Fred, que trabalhamos juntos ali no governo também. Cumprimentar também o Emanuel. Emanuel, você, Vinícius, parabéns pelo trabalho de vocês. E todos os organizadores aqui do Sport Summit e da SIGA, não só a SIGA Internacional, SIGA aqui. Bom, as vulnerabilidades são muitas, né? Assim, a gente não tem como colocar uma vulnerabilidade acima das outras. A gente não tem como colocar a manipulação de resultados, está acima do compliance, está acima da regulamentação ou falta de fiscalização. Nós temos que trabalhar, na verdade, em todos os pontos. Uma questão que é importante é que a gente tem que ter, por exemplo, a regulamentação, mas a gente tem que ter o enforcement da regulamentação. Porque não adianta nada a lei, as normas determinar, por exemplo, normas rígidas de compliance se não há uma fiscalização. Então, esse é um setor que exige uma visão panorâmica. A gente precisa olhar para todas as questões e não tem uma que está acima da outra. Doutor Mansour, quer falar um pouquinho sobre isso, por favor? Eu quero primeiro agradecer, te cumprimentar, Camila, cumprimentar o delegado Denis, cumprimentar meu caro Fred Justus. Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos no Ministério da Fazenda. Meu amigo delegado Saad, somos amigos mesmo, estudamos juntos na escola, Saad. Um brilhante goleiro, um brilhante delegado de polícia e agora um brilhante presidente do COAF. Cumprimentar a SIGA, agradecer pelo convite, agradecer aos organizadores por esse evento tão bem estruturado. Dizer que é um prazer estar aqui. Dizer que corro o risco de ser repetitivo, porque tenho falado muito disso em todos os lugares que eu vou, mas acho que nesse momento é melhor ser repetitivo do que não falar. Eu acho, não quero dar nenhum spoiler, nem tirar o interesse de vocês pelo painel que a gente vai estar começando a fazer aqui agora, mas ao final desse painel vocês vão constatar que a gente tem uma legislação muito robusta. As regras são muito modernas, são muito alinhadas com o que se faz de melhor no mundo. O Fred vai poder dar muito subsídio sobre isso, Saad, o delegado. E o fato objetivo o momento agora é de combater o mercado ilegal. O momento agora é de impedir a atuação daquelas empresas que oferecem aposta e que não foram autorizadas a fazer esse trabalho no Brasil e que, portanto, não se submetem a nenhum tipo de norma, nenhum tipo de regra, por mais robusta que a gente tenha a legislação, por mais instrumentos que a gente tenha para combater todas as externalidades negativas que vão ser abordadas aqui nesse painel. Se a gente não conseguir, se o Estado brasileiro como um todo, envolvendo todas as frentes, não for capaz de tirar do ar os sites ilegais,
todo esse trabalho não vai ter o resultado esperado, né? E na última segunda-feira, olha que interessante esse dado, né? A secretária adjunta da Secretaria de Prêmios e Apostas, Daniele, ela esteve num evento na OAB e naquele dia, sabe, ela falou que tinha tirado do ar 21 mil domínios ilegais. A SPA tinha tirado do ar 21 mil domínios ilegais. Na quinta-feira a gente foi a outro evento. E naquele dia a SPA já tinha tirado, junto com a Anatel, já tinham tirado do ar 23 mil. Então, olha o trabalho que está sendo feito na derrubada. Mas, quando eu tiver a oportunidade, vou mencionar que só a simples derrubada dos domínios não é suficiente. Existem uma série de ações conjuntas e a principal delas, eu acho que parte da impossibilidade das operadoras ilegais operarem o pagamento. Então, né, a gente vai ver que o trabalho efetivo passa substancialmente pelo combate às empresas ilegais, às empresas clandestinas, aquelas que não, e que muitas vezes foram criadas e são utilizadas exatamente para proporcionar a prática desse tipo de crime que vai ser abordado aqui. Justo, quer falar um pouquinho? Sim, bom dia a todos e a todas. Saudar aqui os parceiros de painel, Camila, colega jornalista também, Dr. Denis, conheço recentemente, mas esses dois aqui já conheço há um tempo, da época que eu ainda era jornalista, Camila. Eles eram minhas fontes, seja o Dr. Sade na delegacia da Polícia Federal, ou o Mansur na época ainda da lei da SAF. É um prazer estar aqui, agradeço também a Siga, Emanuel, também ao amigo Vini, a todos da Siga, obrigado pelo convite. Bom, é claro que tudo precisa ser monitorado e fiscalizado, mas como o Mansur bem disse, acho que a maior luta é contra o mercado ilegal. Mas para não ser repetitivo ao Mansur e tratar um pouco da questão da integridade também esportiva, falar um pouco de manipulação de resultados. O Brasil, ao que tudo indica, esse ano deve voltar a ter um número expressivo de casos, né, levantados aí pelas instituições, pelas operadoras também. É claro que agora há a obrigação de reportar, então a gente nunca vai saber se de fato aumentou ou se, porque há a obrigação agora também, muita gente está relatando esses casos. Mas o que eu quero dizer é que é uma janela escancarada. O Brasil hoje é uma janela escancarada para manipulação. Foi dito aqui mais cedo a questão da NBA, né? Lá aconteceu de uma forma um pouco diferente, mais estruturada do que aqui. Aqui, se alguém chegar com a cabeça do que fizeram na NBA para tentar fazer aqui, vai ganhar muito dinheiro manipulando resultados. Mas o que eu quero dizer é que aqui, com muito menos recurso, você consegue manipular um resultado por questões estruturais, né, sociais, que a gente tem no nosso país, questão de desigualdade social, tem atleta que não ganha dinheiro, tem atleta que o salário atrasa, né? Então, são muitas vulnerabilidades, e eu destaco uma que está acontecendo agora, aumentou nesse segundo semestre, que a gente tem acompanhado, Camila, que é a manipulação de resultados fora dos operadores. Não só os operadores ilegais que estão online, mas bancas físicas, apontadores físicos, como parecido com os apontadores do jogo do bicho, né? Eles hoje estão pegando apostas em grupos de WhatsApp, né, e estão fazendo apostas em bolsas de apostas, vamos dizer assim, que não são nem aquelas bets legais, que estão nos sites por aí, nem as bets legalizadas. Ou seja, isso muito provavelmente nunca vai chegar ao COAF. Nunca vai chegar à SPA, ao MESP, que está aqui, também representado pelo secretário Giovanni. Então, eu acho que nós, enquanto sociedade, e aí a SIGA tem um papel importante nisso, nós temos uma responsabilidade muito grande. Porque o esporte, o futebol é o maior meio de inserção social que nós temos no país hoje. Então, a gente precisa proteger, falar de educação, é preciso punir, mas a gente também precisa educar. E eu acho que hoje essa seria a minha primeira mensagem inicial aí, a gente pensar em educar, para que a gente não tenha o esporte maculado no futuro. Cali, doutor Cali. Bom dia a todos, a todas, Camila, Fred, também o Mansur, Dr. Saad, que eu tive o prazer de suceder agora na Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal.
Também um agradecimento aqui ao secretário Giovanni, também ao secretário Fábio, que aqui estiveram, e um agradecimento especial à SIGA pelo convite da participação da Polícia Federal nesse painel. Por parte da Polícia Federal, a gente entende que esse foro, né, esse debate, um painel como esse, é muito importante. A gente coloca que talvez, né, uma das vulnerabilidades aí que nós temos é justamente essa não troca de informação, não cooperação entre iniciativa privada e o setor público, né? Então, eu gostaria também de reforçar, Camila, o que já foi falado no painel anterior. O governo brasileiro, ele instituiu uma portaria interministerial do Ministério do Esporte, Ministério da Fazenda e Ministério da Justiça, onde esse grupo de trabalho tem algumas diretrizes, algumas propostas de políticas para serem apresentadas. Esse grupo foi constituído em agosto de 2025 e em setembro de 2025, praticamente um mês depois, nós já fizemos o primeiro seminário onde foi discutido com os operadores, os policiais civis, os policiais federais, também os integrantes do Ministério do Esporte e do Ministério da Fazenda, ações concretas já de enfrentamento à questão da manipulação de resultados, inclusive com uma entrega concreta, que foi um manual de boas práticas. A questão das apostas de manipulação de resultados não é algo novo, né? É uma coisa que já acontece, né, há muitos anos, né? Desde, se for se recordar aí, 1980, né, o Paulo Rossi já tinha sofrido ali uma punição. Se for pegar em 2005, já tem a máfia do apito, né? E para ser mais contemporâneo, o ano passado a Polícia Federal teve 2 operações relevantes, né? A Jogo Limpo, que teve uma manipulação na Série D do Campeonato Brasileiro, né, e a Spot Fixing, que foi uma manipulação também no Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A, né, as duas no mercado secundário, né, então, e as duas, né, com o indiciamento, né, com base na Lei Geral do Esporte, né, contra a incerteza do resultado. Então, assim, o governo, e digo pela Polícia Federal, ela está se estruturando para receber, né, essas informações de forma estruturada, dar o tratamento e o devido encaminhamento. Essa ação, ela foi Polícia Federal e Polícia Civil, que nós sabemos que muitas dessas manipulações, os crimes que são cometidos, estelionato, lavagem de dinheiro, organização criminosa, quadrilha, enfim, todos esses crimes, alguns são da competência da Justiça Estadual, né? Quando não tiver a transnacionalidade, né, e algum outro fato que puxe a atribuição para a Justiça Estadual, então, federal. Então, por isso também é necessário a participação de todos, né? E essa ação governamental, né, é interministerial, porque nós entendemos que a questão da aposta, ela é multidisciplinar, né? Então, você tem a questão do esporte, que você tem a questão social, a questão da educação, né? Não afeta somente a parte financeira, né? Você também atenta contra a cultura, né? Contra a saúde, né? Enfim, então, só para iniciar também essa fala, né, de nossa parte, a gente está atento e a gente entende que a principal, né, vulnerabilidade aí que nós temos é justamente essa não troca de informação no momento oportuno, né, entre os principais operadores, né, os agentes operadores, as empresas de integridade, que também exercem um papel fundamental, né, e essa comunicação rápida, né, como foi colocado aqui, quando há uma irregularidade, o operador tem 5 dias para apresentar esse dado, né? Então, com base nessa
provocação é que todas as ações de investigação são realizadas. Mas eu repito, é uma questão multidisciplinar, né, como foi colocado inclusive na abertura, né, aqui do evento, né, é esse engajamento também, né, das confederações, das federações, enfim, de todos que participam do sistema de esporte. Legal. Doutor Carlos já adiantou um pouquinho a minha próxima pergunta, né, que eu vou fazer para os dois, para o doutor Carlos e o doutor Saad. Então, dá para a gente dizer que, nesse momento, a manipulação esportiva ela já é considerada um problema de segurança pública, né? Diretamente ligada à lavagem de dinheiro, que leva ao crime organizado. Acho que a gente pode concluir que já é tratado pelo governo federal, e pela Polícia Federal e pelo COAF como um problema de segurança pública, é isso? Dá para dizer? Sim, já é considerado crime, né? A tipificação penal, há um arcabouço aí, jurídico que, dependendo da conduta que for realizada, né, a pessoa responde criminalmente por isso, né? Nessas duas operações que eu citei, né, uma na série D e a outra na série A, nas duas ocorreram um indiciamento, né? Nas duas foi encaminhada a investigação para o Ministério Público, para, né, uma denúncia, uma ação penal, assim como também o Tribunal Desportivo. Né, na questão do jogo limpo, os atletas receberam, salvo engano, ali 720 dias de suspensão, o dirigente e o investidor foram banidos, né, do futebol. E o outro, na Série A, salvo engano, o atleta recebeu, acho que 12 dias de suspensão. Mas conseguiu um efeito suspensivo, por enquanto ainda não está cumprindo. Essa é a parte administrativa do Tribunal Desportivo, né? Então, assim, na verdade, a polícia ela não atua no Tribunal Desportivo, né? Então, eu só citei o Tribunal Desportivo porque foi, né, porque de nossa parte, o que a polícia faz? Né? A polícia não condena, né? A polícia ela simplesmente apura os fatos. Se houver justificativa plausível de autoria e materialidade do cometimento de um crime, a polícia relata, faz o indiciamento e encaminha para o Ministério Público, que é o que foi feito. Na visão da polícia, nessas duas operações que eu citei, houve a ocorrência de crime. Agora cabe ao Ministério Público analisar, verificar se realmente há justa causa para essa ação penal e aí há todo o devido processo legal. Então, na verdade, essa apuração preliminar realizada pela polícia não é uma condenação, né? A pessoa tem o direito à ampla defesa, muitos são absolvidos, apesar, né, do inquérito. Então, assim, a gente não entra nessa questão do Tribunal Desportivo, não, Fred. Se é porque é um atleta mais famoso, se é um atleta menos famoso, se é um clube, se não é um clube, se é uma SAF, se não essa parte, né, se tem advogados melhores, se não tem, enfim, isso tudo passa à margem da polícia. A polícia não se manifesta e também não opina, né, nesse sentido. Só complementando rapidamente o que o Denis colocou, a manipulação de resultado, dentre outras coisas, permite também a lavagem de dinheiro do crime organizado. Por isso, claramente, é uma questão de segurança pública, né? Então, pessoas cometem outros crimes, vamos falar tráfico de drogas, tráfico de armas, crimes financeiros e outros, e há necessidade de lavar o dinheiro. Através das apostas esportivas é uma forma de fazê-lo. Manipulação de resultado para que aquele que apostou utilizando recursos de origem ilícita possa lavar o dinheiro e utilizá-lo da forma que entender conveniente, já com uma aparência de licitude. Certo. Doutor Mansur, vamos falar um pouquinho da legislação, né, que o senhor já colocou aqui, que é bastante robusta, foi criada no padrão ouro, digamos assim. Queria que o senhor explicasse um pouquinho o quanto ela se baseou nas regras do GAF, né, que é quem dita as regras de prevenção de lavagem de dinheiro internacionalmente, para
para que o Brasil tenha um selo de um país seguro para investimento, né, que é muito importante esse alinhamento, o quanto a gente se baseou nisso e o quão próximo a gente está da legislação europeia e americana? A gente, ao formular o primeiro projeto de lei que redundou na Lei 14790, lá no Ministério da Fazenda, e o Fred acompanhou esse trabalho muito de perto, foi protagonista nessa formulação, a gente procurou, além de ouvir extensamente o mercado, e eu acho que foi muito importante isso, porque a gente recebeu dos operadores, dos meios de pagamento, elementos fundamentais de uma experiência que eles tinham fora do Brasil. Então, todos esses elementos foram trazidos para nós de fora e nós também nos incumbimos de estudar o que se fazia fora. Então, não há uma menção expressa ao GAF, mas quem olha o texto de lei e compara, vê que muita coisa foi extraída de lá sobre esse padrão ouro de fiscalização e de movimentos e posturas e obrigações para evitar essas manipulações, a lavagem de dinheiro e todos esses crimes. A gente procurou fazer de uma forma tal que a gente extraísse o que a gente entendeu que era mais pertinente de cada legislação estrangeira. Nós olhamos muito para fora do Brasil. E casando isso com a iniciativa de ouvir, o agente público ouvir, mas não ouvir protocolarmente. Não fazer as reuniões, quase 300, 400 reuniões com o segmento, com o mercado, simplesmente para cumprir uma agenda ao longo do dia. Mas ouvir com abertura, ouvir com atenção, sem nenhum tipo de restrição prévia, de preconceito, entendendo que o mercado, que aquelas pessoas que vinham falar com a gente no Ministério da Fazenda, representavam empresas que seriam exatamente as empresas que no momento em que a gente tivesse o mercado regulado, iriam aderir ao mercado regulado. Então, eram empresas que têm, por exemplo, quando a gente fala de manipulação de resultado, eu não sei se a sociedade já absorveu isso. Acredito que pelo ataque de mídia que acontece, ainda não. Mas é fundamental dizer que a gente, pelo menos, ouviu muitas vezes, e com dados, e com estatísticas, com contas sendo mostradas, que a manipulação de resultado também prejudicaria o operador. Ou seja, que o operador ele também seria prejudicado. Claro, sempre haverá, e por isso que nós temos aqui representantes da polícia, o próprio Fred, que trabalha com conformidade, mas antes fazia um trabalho importante na imprensa, como você faz, aqueles que se beneficiam do mal. Mas a grande maioria das empresas que entraram no Brasil são empresas que respondem a empresas de fora, ou que não respondem a empresas de fora, mas que mesmo tendo sido constituídas já no Brasil, têm padrões altos de compliance, e que o cálculo da odd não é uma fala. O que eu estou falando não é uma fala, um discurso. O cálculo da odd, e eles gastam muito dinheiro para calcular a odd, ele é completamente manipulado quando a gente tem um caso de manipulação de resultado. Então, dá para provar por A mais B que a manipulação de resultado prejudica o operador. Então, nós recebemos, pelo menos das empresas que foram ao Ministério da Fazenda, das associações que foram ao Ministério da Fazenda, muito input, muita informação do que se fazia lá fora. E o mesmo vale para a lavagem de dinheiro, né? Uma empresa séria que responde a normas de compliance não quer jamais ser utilizada para operações fraudulentas de lavagem de dinheiro. E nós temos aqui dois representantes da polícia que sabem falar isso muito melhor do que eu, mas que a lavagem de dinheiro serve muito para encobrir, ela é feita para encobrir outros crimes, mais graves ou menos graves, mas igualmente graves, que são, na verdade, como se fosse uma ocultação de cadáver ou uma manipulação da prova do crime, a lavagem de dinheiro. Então, nós sim acolhemos e recebemos muito dessas normas, de outras normas, e é o que eu volto a dizer, o Fred vai poder falar muito melhor do que eu, ele tem um aprofundamento técnico muito maior que o meu, mas ele vai poder explicar o quanto a nossa legislação traz do que há. Mas uma coisa eu posso dizer, por estando na Fazenda e mesmo depois, ido a eventos fora do Brasil, e alguns nos quais Emanuel estava, ou as pessoas quiseram rasgar seda para o regulador brasileiro, ou realmente é quase que um consenso de que a regulação brasileira era uma das mais completas e uma das mais rigorosas do mundo. Então, o arcabouço legal está lá. O que a gente precisa? Hoje a gente tem uma proporção, ao que dizem, entre 65% e 70% dos domínios que são oferecidos ao brasileiro ainda são ilegais. Ainda não são autorizados pelo Ministério da Fazenda. Portanto, a gente tem entre
30%, 35% só de empresas dentro. Nós vamos inverter essa lógica, inverter esse número, porque essas empresas que vão estar no mercado regular, elas vão estar sob o controle e ao alcance do braço do Estado. O Estado vai poder punir, o Estado vai poder sancionar, seja dentro da SPA, seja em parceria com órgãos como a Polícia Federal, como o COAF, para que o Estado brasileiro como um todo, ele não é um trabalho só do Ministério da Fazenda, nem um trabalho só do Poder Executivo, mas o Estado brasileiro como um todo possa, de alguma maneira, colocar essa legislação boa em prática. E a gente só vai fazer isso se a gente enfrentar o ilegal. E aí eu quero usar mais um minuto para dizer, para mim, de tudo que se tem de mecanismos para enfrentar o ilegal, o eficaz, o eficiente, é o corte do meio de pagamento. É o que costuma se dizer, cortar o PIX do ilegal. Era um dos temas que eu ia adiantar, né? Os pequenos depósitos, o smurfing, né, via PIX. Depois acho que todo mundo pode comentar um pouquinho disso, quanto isso dificulta o rastreamento do dinheiro e da lavagem de dinheiro. Isso é o que mais dificulta, Camila, porque a gente tem a impossibilidade de fazer publicidade. Isso é importante, esse mercado precisa fazer publicidade, colocar o nome na camisa de clube de futebol ou de outras modalidades, usar. A gente tem um trabalho na SPA duro, né, Fred? Junto às Big Techs, a Meta, o Instagram, para que eles não veiculem nenhum tipo de propaganda orgânica ou inorgânica de empresas ilegais. A gente está evoluindo nisso. A gente tem a questão de não permitir que os fornecedores forneçam as plataformas para o ilegal. A gente tem essa questão que já foi falada, eu já falei aqui de derrubar 20 mil sites, derrubar milhares de sites todo dia, mas isso aqui é um pouco enxugar gelo, porque você derruba, no dia seguinte ele volta com outro nome. O que é efetivo de verdade é você impedir que o apostador faça o PIX para pagar a aposta e receba o PIX do pagamento da aposta. Porque aí você vai obrigar o apostador, se a gente conseguir levar isso ao máximo de critério, o apostador teria que praticamente abrir uma conta fora do Brasil para apostar numa empresa ilegal. E a característica do apostador brasileiro, grande maioria não está aparelhada, nem tem movimentação financeira que justifique abrir uma conta fora. Então, se você realmente conseguir fazer um trabalho onde esses meios de pagamento, que são os meios que a gente usa para comprar na Amazon, que a gente usa para comprar na Shopee, que a gente usa para fazer qualquer compra eletrônica, e que tiveram que triplicar o seu tamanho para lidar com apostas, se a gente conseguir fazer com que eles não operem com uma fiscalização efetiva do Banco Central, a gente vai fazer um grande trabalho para atrapalhar os clandestinos e para jogar cada vez mais movimentação e predominância do mercado autorizado. Porque aí a gente vai conseguir fazer valer essas regras que foram criadas ao longo dos últimos anos. Perfeito. Falando um pouco sobre o que o Mansur falou, até respondendo também, quando a gente começou a elaborar a portaria, que acabou virando a 1143, que é a que trata de prevenção à lavagem, o Fábio e eu, o Fábio acho que ainda está aí, ele participou do painel mais cedo, está ali, né, Fábio? O Fábio acabou chegando um pouquinho depois, ele já estava ali, tinha um esqueleto, o Fábio chegou, botou uma cereja no bolo, mas a gente conversou muito com o mercado internacional. Inglaterra, Austrália, França, Portugal. A gente dialogou muito e a gente viu o que funciona lá, o que não funciona lá. E a gente tentou trazer para cá, né, como boas práticas. Mas, além dos mercados internacionais, eu ressalto aqui duas instituições que foram muito importantes nesse processo todo. A primeira, o COAF. Né? O COAF encampou essa luta com a gente, nos ajudou muito, deu muitos insights ali, muitas sugestões que acabaram fazendo parte hoje da portaria 1143 e também o Banco Central. Né? Eu costumo dizer que a 1143 é filha da circular 3978, que é talvez o maior regramento aí normativo, né, que trata dessa questão no mercado financeiro no Brasil. E, Mansur, só complementando, você disse que talvez a gente ainda não saiba muito o que é a manipulação. Eu cada vez mais tenho uma visão um pouco contrária a essa, meu amigo. Sabe por quê? Quase todo mundo aqui tem um time de futebol, né? E eu convido vocês para quando um atacante, eu falo isso porque o meu galo lá, nossa senhora, está uma draga, perde um gol na cara, ou um goleiro falha, não existe mais falha, não existe mais jogador ruim. É tudo esquema de aposta. Você entra na rede social do atleta, eu vi isso esses dias com o Fábio, um goleiro já bem experiente do Fluminense, e ele falhou num gol, e foi a falha, não foi um frango. Gente,
não existe mais falha. E goleiro que já é crucificado por quase tudo sempre, se ele falhar, você vê os comentários todos, isso aí levou dinheiro de aposta, esse levou dinheiro de aposta, esse levou dinheiro de aposta. Então, a gente está seguindo por um caminho com esse negócio de manipulação, que para o atleta, eu fiquei imaginando assim, você que não está manipulando, você não pode errar, porque se você errar, você vai ser taxado ali como um manipulador. Então, eu acho que isso também, o esporte precisa olhar para isso, né? E pensar em proteger um pouco o atleta, porque senão daqui a pouco todo mundo que errar um gol na cara vão achar que está manipulando o estádio. Vai ser acusado de corrupção, né? Gente, eu acho que tinha umas 200 perguntas, mas eu vou deixar aqui um minutinho final para cada um, falar um pouquinho desse legado de compliance que a gente vai deixar para os próximos anos, e já mirando o que vocês estão vendo de desafio para 2026, que é um ano de Copa do Mundo. Então, é um ano que a manipulação esportiva e que o volume de apostas deve aumentar muito, tanto no mercado legal quanto no ilegal. Então, do lado de cada um, né, do lado do combate ao crime organizado e do lado da lei, do rigor da lei, do Know Your Customer, que eu acho que o Fred também pode falar um pouquinho disso, da importância das bets legalizadas, conhecerem os clientes e rastrearem esses clientes. O que a gente pode mirar ali para o ano que vem, para o ano de Copa do Mundo? Bom, bem rapidamente, que nosso painel tem 18 segundos para acabar, né? Não, começou 4 minutinhos atrasado, então acho que dá para cada um fazer um. Não, eu acho assim, temos muitos desafios, mas um desafio que eu sempre digo é a questão do trabalho conjunto, primeiro, dentro dos próprios órgãos públicos e depois entre os órgãos públicos e o setor privado. Porque pouco adianta ter um setor privado eficiente se o órgão público não atuar depois. Pouco adianta ter um setor público atuante se não receber as informações adequadas do setor privado. No âmbito do COAF, de forma bem rápida, eu posso dizer que esse tema é um tema prioritário, tanto que eu trouxe para ser a minha substituta, minha 02, a Carolina, que veio da Secretaria de Prêmios e Apostas. Só isso já é uma sinalização, né, da prioridade que nós vamos dar para esse tema. Então, acho que o ano que vem, Copa do Mundo, ainda mais nós temos que nos unir, ainda mais nós temos que conversar. A conversa hoje entre a Polícia Federal e o COAF, ela é muito mais rápida, ela é muito mais fluida. Por quê? Porque eu sou oriundo da polícia e o nosso relacionamento é o melhor possível. Setor privado, estamos conversando, estamos vendo que as operadoras sérias têm atuado com seriedade, né, com competência, mas infelizmente nós ainda temos um mercado negro muito grande que a gente tem que atacar. A minha mensagem final, acho que eu sou obrigado a pegar uma carona no que o Fred falou. Nós temos aqui representantes do Ministério do Esporte, nosso secretário está aqui. Dizer que eu sou oriundo do esporte, eu sou advogado de direito esportivo, já estive em várias frentes, em várias situações, e é fundamental que a gente faça um trabalho de conscientização no sentido de que o atleta, a grandíssima maioria, são pessoas que lutam muito para chegar ao alto rendimento, poucos chegam, pessoas que vêm de muitas dificuldades e não são manipuladores. Uma minoria se deixa corromper. E é muito ruim para a imagem do esporte, muito ruim para o segmento esportivo a gente acreditar nesse fenômeno que o Fred realmente constatou que acontece, de qualquer erro ser objeto de aposta. Tá certo que no futebol os jogadores de hoje são um pouco piores do que aqueles que a gente viu quando a gente era menor. Eu tenho 50 anos, então às vezes eles têm umas falhas técnicas que a gente não consegue entender, mas não necessariamente eles são manipuladores. Então essa estigmatização que vem de uma demonização do segmento como um todo, e aí seria palco para mais um seminário inteiro, ela é muito ruim. Quando a gente vai a um estádio e vê uma criança perguntando para o pai, mas ele errou mesmo ou isso aí é um esquema de aposta? É horrível. Então, nós temos que aproveitar cada oportunidade como essa para dizer, nós precisamos fazer um trabalho, já está sendo feito em vários lugares do Brasil, a Federação Paulista de Futebol faz, de conscientização dos atletas de base sobre
o quanto isso vai destruir a carreira deles, se eles se deixarem manipular, se deixarem corromper, mas também fazer um trabalho junto à opinião pública no sentido de não perder a admiração que a gente sempre teve pelos nossos atletas, porque uma minoria se deixou eventualmente corromper por episódios de manipulação. Então, queria deixar essa mensagem final de defesa, de exaltação dos nossos atletas, das nossas atletas, que são, na verdade, pessoas que representam as suas entidades, representam o Brasil, muitas vezes, com muito esforço, chegaram ali e não é justo que eles sejam todos colocados no mesmo cesto. Fred. Bom, queria agradecer mais uma vez a oportunidade, dizer rapidamente aqui duas coisas. O Estado brasileiro está olhando para isso. A gente disse segunda-feira, no evento estava com o Giovanni, o Brasil recentemente anunciou a adesão à Convenção de Macolan, que foi uma pauta interministerial, contou com a Fazenda, contou com o Esporte, com o Itamaraty, também com a Justiça. Então, já é uma sinalização, e eu quero aproveitar para puxar um pouco a sardinha, porque o Mansur tocou num ponto, muita gente lá fora enaltece a regulamentação brasileira. Muita gente diz que a regulamentação brasileira é moderna. A Dinamarca vai fazer a mudança, a atualização da regulamentação dela, e ela vai pegar elementos aqui do Brasil, como, por exemplo, não ter mais um valor mínimo para reporte à unidade de inteligência financeira local, porque justamente para não sistematizar e robotizar uma comunicação. Ela quer que o operador faça essa primeira análise. E falando de que vai ser rapidinho, justamente por ser uma regulamentação muito boa, tem muita gente ainda que, infelizmente, e pessoas que estão fora do país, que ainda se perguntam, por que o Brasil está criando tanta regra? Justo o Brasil. É triste ouvir isso, mas a gente também carrega o histórico de várias situações, mas olhando para frente e sendo otimista, sim, o Brasil está criando regras e quem quer operar aqui no Brasil precisa seguir essas regras. Se não quiser, ele pode ir embora, como alguns operadores, quando teve que pagar os 30 milhões, foram embora. Então, eu acho que esse é o recado para que quem pensa em desligar o QIC, não querer fazer controles, não querer identificar o seu cliente, pode demorar, mas uma hora o regulador vai pegar. Tocali, um minutinho só, que senão a nossa amiga ela vai matar a gente. Bom, na verdade, assim, eu concordo com o Dr. Saad, o que ele colocou. Acho que nós estamos nos estruturando, já temos um canal de recebimento dessas denúncias, de tratamento. Entendemos que as BETs, o principal elo aí de detecção, as empresas especializadas em integridade também. Então, de nossa parte, finalizando aqui, essa parceria entre público e privado é fundamental, como o Mansur colocou desde o início. O problema não são as que estão operando de forma legal, onde a gente consegue detectar, assim aquelas que atuam à margem da lei e que muitos estão obtendo lucros extraordinários aí, Então, por parte da Polícia Federal aqui, agradeço mais uma vez a Sigma pelo convite. Você, Camila, pela moderação também, e aos colegas aqui que dividiram essa manhã aqui de sábado. Obrigado. Obrigada, gente. Olá, olá, olá. Obrigado pelo painel. Parabéns pelo painel, gente. Parabéns, viu?